Olá, pessoal, dando seguimento a mais uma aula. Hoje vamos falar das medidas de dispersão, que é um número que ocupa a posição central, ou seja, é o valor que deixa 50% dos meus dados acima da mediana e 50% abaixo daquele valor. Como forma de cálculo, colocar os dados em forma crescente ou decrescente. Preferimos no nosso exercício colocar em forma crescente para todos termos o mesmo padrão, mas tanto faz. E nós temos um cálculo se o meu N é par ou se o meu N é ímpar. Quando o número de observações do meu conjunto de dados é ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição N mais 1 sobre 2. Quando N é par, a mediana é a média entre os dois valores centrais, ou seja, os valores que ocupam a posição N sobre 2 e N mais 2 sobre 2. Recordando aqueles dois exemplos da aula passada, quando N é ímpar, conjunto de dados em ordem crescente, a mediana é o valor que ocupa a posição N mais 1 sobre 2. No nosso exemplo, temos 5 elementos, N igual a 5, então 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. O terceiro elemento que ocupa a posição 5. Veja, tanto faz colocar em ordem crescente ou ordem decrescente. O 5 sempre será o meu valor mediano, ocupando a posição central do meu conjunto de dados. Quando o meu N é par, então a minha mediana é a média entre os dois valores centrais, ou seja, aqueles que ocupam a posição N mais 2 sobre 2, que no nosso caso 6 mais 2, 8 sobre 2, quarto elemento, e N sobre 2, 6 dividido por 2, terceiro elemento, que são os valores 5 e 7. Portanto, a minha mediana é 5 mais 7 dividido por 2, que é 6. 6 é o valor que deixa 50% dos dados abaixo e 50% dos dados acima desse valor. Agora vamos entrar então no tema da nossa aula, que são medidas de dispersão, variância e desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e vamos ver o que é cada uma delas. Não se apavorem com as fórmulas é apenas para auxiliar nos cálculos. Para entendermos o que é variância e desvio padrão, vamos para um exemplo. Vamos supor que no exemplo anterior, quando o aluno realizou 5 provas e obteve as notas 9, 6, 7, 4 e 10, e a média foi 7,2. Então, a média das provas foi 7,2. Isso quer dizer que em todas as provas o aluno tirou 7,2? Não. Ele tirou 9, 6, 7, 4, 10. Porém, a média é o valor que representa as 5 notas da prova, é 7,2. Porque você não teria como apresentar esses valores como uma medida resumo numa tabela. Vamos supor, isso são 5 notas de um único aluno. Na classe de vocês, se cada um de vocês tivesse nota de 5 provas, como seria essa apresentação? Então, a média é uma das melhores opções, porém, ela é o valor que todas as provas seriam se fossem iguais. Ou, se vamos calcular a média de idade da turma de vocês e chegamos que a média de idade é 20 anos, todos vocês têm 20 anos? Não. Tem gente que tem mais e tem gente que tem menos. Portanto, nós temos que saber qual é a dispersão ao redor do valor médio. E essa dispersão é dada pelo desvio padrão.
que é a raiz quadrada da variância. Isto, então, quer dizer que há uma dispersão ao redor do valor médio? Sim. O que seria, então, a dispersão ao redor do valor médio? Então, nós temos aqui em vermelho o 7.2, que é a média das notas desse aluno. E em azul, cada uma das notas das provas desse aluno. Como que eu calculo a dispersão? A dispersão é a distância de cada ponto, ou seja, de cada nota, a nota média, 7.2. Distância entre dois pontos é dada pela equação xi, onde xi é 4, 6, 9, 7 e 10, cada um dos elementos da minha amostra, menos a média. Então, eu tenho xi menos x barra. Lembrando que x barra em cima é a representação de média amostral. Agora, essa dispersão, quando você calcula a média, você tem sempre a dispersão, porque não somos todos iguais. Ainda bem, né? Cada um é de um jeito. Já pensou se fôssemos numa máquina onde todos sairiam idênticos? Aí não teria dispersão e o mundo seria muito monótono. Então, voltando aqui na dispersão, e agora? Como calcular essa dispersão? Sendo a distância entre dois pontos, ela é dada pelo valor de cada ponto menos o seu ponto médio. Fazendo isso, nós vamos ter resultados positivos e negativos, porque quando eu falo a idade da turma de vocês é 20 anos, se eu tenho pessoas abaixo de 20 anos, eu vou ter um resultado negativo, lembrando, 18 menos 20 dá menos 2. E eu posso ter dispersão negativa? Eu posso ter distância negativa? Não. Eu posso andar para trás de marcha ré, que nem caranguejo? Não. Então, o que nós temos que fazer? Todo número elevado ao quadrado, ele se torna positivo. Então, se eu elevar aquela distância xi menos x barra ao quadrado, no meu caso, 18 menos 20 anos, que deu menos 2 ao quadrado, ele ficará positivo, 4. Então, eu chego à fórmula da minha variância. É a somatória de todas as distâncias de cada um dos pontos ao ponto médio, elevado ao quadrado por causa dos valores negativos, dividido por n menos 1, tamanho de amostra menos 1. O que quer dizer n menos 1? 1 quer dizer o quê? Um parâmetro eu conheço, é a média. Será que eu posso ter uma outra sala de aula cuja média de idade é 20 anos, mas cujos alunos são outros? Sim ou não? Claro que eu posso. Eu posso ter média de idade de 20 anos em cada uma das salas de aula. Porém, os elementos que compõem este conjunto de dados para formar a média, calcular a média de 20 anos, são diferentes. E é por isso que quando eu calculo a minha variância, ela é dividida por n menos 1, porque um parâmetro eu conheço é a média, mas os outros elementos eu posso ter amostras diferenciadas, como cada uma das salas, cada um dos alunos de cada sala, mas a média é a mesma para todas as salas de aula. O desvio padrão, então, nada mais é que a raiz quadrada desta variância e é representado pela letra S. Vamos, então, agora, um exercício prático, calcular o desvio padrão das notas daquele aluno.
As notas dele, lembrando, foram 9, 6, 7, 4 e 10 das 5 provas, que resultou numa média de 7,2. Utilizando a fórmula do desvio padrão, que é a raiz quadrada de quê? Da distância de cada ponto ao seu ponto médio elevado ao quadrado, ou seja, 9 menos 7,2 ao quadrado mais 6 menos 7,2 ao quadrado mais 7 menos 7,2 elevado ao quadrado mais 4 menos 7,2 elevado ao quadrado mais 10 menos 7,2 elevado ao quadrado. Somo todos esses valores e divido por n menos 1, ou seja, 5 menos 1. Então, vou chegar que o meu desvio padrão é a raiz quadrada de 9 menos 7 ao quadrado dá 3,24, mais 6 menos 7,2 ao quadrado, que dá 1,2, menos 1,2 ao quadrado dá 1,44. Mais 7 menos 7,2 ao quadrado, que dá menos 0,2 ao quadrado, que dá 0,04, mais 4 menos 7,2 ao quadrado, que dá 10,24, mais 10 menos 7,2 ao quadrado, que dá 7,84, dividido por 4. Ou seja, o meu desvio padrão é a raiz quadrada de 6,51, ou seja, 2,55. Então, eu vou dizer que a média das provas desse aluno é 7,2, com desvio padrão de 2,55. Agora, queridos alunos, vamos treinar nos exercícios. Vocês podem fazer os cálculos com calculadora ou utilizando o Excel. Existe um tutorial do formato de cálculo na apostila. E qualquer coisa, eu faço uma demonstração. Boa sorte a todos. Dúvidas, estou por aqui. Abraços e até a nossa próxima aula.